No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente pode utilizar as ferramentas FastQC e Trimomatic para fazer o controle de qualidade de dados de sequenciamento de nova geração. Nesse tutorial nós vamos utilizar arquivos de sequenciamento de nova geração derivados do repositório NCBI e SRA. Esses arquivos estão disponíveis na pasta RAW e eles são derivados de sequenciamento com a plataforma Illumina, MySeq. Então nós temos dois arquivos porque a biblioteca de sequenciamento utilizada para essa amostra é do tipo pareada, paired-end. Então nós temos o arquivo da fita forward e o arquivo da fita reverse. Esse sequenciamento é de uma amostra de Escherichia coli. Então a gente vai, em um primeiro momento, analisar a qualidade desses dados e, em um segundo momento, realizar o processo de aplicação de filtros, aplicação de trimmers que vão remover algumas sequências, que vão remover algumas bases dessas leituras. E então, depois de aplicar esses filtros, a gente faz uma nova análise de qualidade para verificar se o que foi aplicado de fato resolveu alguns problemas que a gente possa vir a encontrar nesse conjunto de dados. Então, eu vou criar uma pasta aqui para guardar o resultado desse controle de qualidade. Vou chamar de QC de Quality Control RAW. E agora vou utilizar a ferramenta FastQC. E aí, para utilizar ela, eu posso simplesmente chamar o programa sem passar mais nenhum parâmetro e ele vai abrir a interface gráfica dessa ferramenta. Eu ainda posso também passar alguns parâmetros por linha de comando e automatizar o processo de geração desses relatórios. Mas agora, nesse primeiro momento, vamos utilizar ele pela interface gráfica mesmo. Então aqui temos a interface gráfica do programa. Eu posso selecionar arquivos que eu quero analisar indo aqui em File, Open. E agora vou selecionar os dados que eu quero analisar. Então, pasta YouTube, FastQC Trimomatic, RAW. E seleciono aqui os arquivos FastQ. Processou aqui o primeiro arquivo. Então ele marca com esses ícones um grau de qualidade, para essas métricas. Então nós temos em verde marcado aquelas métricas que estão dentro de um critério aceitável, com uma exclamação. A gente tem aquelas métricas que tem algum, não necessariamente um problema, mas alguma discrepância. E em vermelho nós temos aquelas métricas que apresentam sim algum problema. Então, nesse caso aqui, temos informações gerais sobre a nossa biblioteca, estatísticas básicas. Aqui já temos uma das análises mais importantes do FastQC, que é essa distribuição de qualidade que ele gera. Então aqui nós temos para cada base na nossa biblioteca a distribuição desses valores, de qualidade. Então nós temos algumas medidas de tendência central, de dispersão, questão de mediana, desvio padrão, erro padrão, média, amplitude. E a gente tem isso então ao longo desses fragmentos que a gente tem na biblioteca. Então, qual é a tendência? A tendência é a gente ter uma menor qualidade no começo, depois uma estabilidade, depois uma queda de qualidade mais perto do final do fragmento. Então o final do fragmento geralmente ele tem leituras com menor qualidade. Geralmente a gente remove bases mais do final do fragmento e também eventualmente bases do começo, que geralmente o que a gente remove do começo está mais associado com adaptadores ou primers, enquanto que mais para o final geralmente
é fruto de baixa qualidade mesmo. Então, nesse caso aqui a gente não tem nada muito discrepante no final, apesar de a gente observar que aqui logo nessa última posição a gente tem uma amplitude bastante alta, então vai ter bases aqui que vão estar bem abaixo desse threshold aqui, né, que é considerado baixa confiabilidade, né? Então, abaixo de 20 de Phred Score, a gente tem considerado baixa qualidade a partir desse critério, porque fica menos de 99% de confiabilidade para aquela base. Então, é considerado baixo para os critérios de sequenciamento de nova geração. A gente tem outras informações aqui que também estão marcadas como discrepantes, né? Então, a gente tem ocorrência de base por posição no fragmento. Então a gente tem que no meio do fragmento a gente tem uma distribuição bastante homogênea das bases e de certa forma compatível com o conteúdo CG, né, desse organismo. E aqui no começo nós temos uma discrepância muito grande dependendo da posição. Mas aqui no final também tem um resto aqui que também tem uma maior discrepância. Geralmente isso aqui indica que a gente tem contaminação por adaptador, contaminação por primer, né? Sequências que não são de fato da nossa amostra, que foram adicionadas durante o processo de preparo da biblioteca. Então isso aqui está contaminando e eventualmente pode afetar o processo de montagem do genoma. Se a gente estiver interessado em fazer, se for um sequenciamento de DNA e a gente quer montar o genoma, isso pode atrapalhar a montagem. Se for uma análise de expressão gênica, isso pode também afetar, porque pode, de fato, fazer com que certas leituras não alinhem direito, e aí vai afetar a identificação depois da expressão gênica, né? Ou então, na hora de identificar SNPs, pode alinhar, às vezes, a leitura pode alinhar aquelas bases ali que não são daquela amostra, podem eventualmente resultar numa identificação de um SNP que de fato não existe, que é um artefato, né? Então é importante a gente remover essas posições aqui que tem baixa qualidade, que tem baixa confiabilidade. Aqui nós temos distribuição de conteúdo CG, que tem o que era esperado e o que foi observado. É claro que a gente tem um efeito do conteúdo CG que ele pode ocorrer no sequenciamento de nova geração, que é por conta do processo de fragmentação do DNA. Então o DNA, ele, pelo fato dele ser facilmente quebrado nas regiões ricas em AT e quebrado com mais dificuldade nas regiões ricas em CG, a gente vai ter um viés de ter mais sequências subfragmentadas de conteúdo CG e mais sequências superfragmentadas de AT. Então muitas vezes a nossa distribuição ela vai ficar um pouco enviesada para um lado para o outro, né? E isso também pode ter efeito às vezes por conta da plataforma de sequenciamento. Então algumas podem ter mais um viés também aí no processo de distribuição do conteúdo CG. Aqui nós temos outras métricas com warning, mas acho que a mais importante nesse caso é aqui no caso da distribuição de Camer, que é parecido com aquela análise de distribuição de base por posição, só que nesse caso são Camers, né? São sequências de tamanho fixo. Isso também auxilia aí no processo de identificar eventuais contaminações, porque aí a gente já tem bases tão repetidas e a gente pode depois ver se alguma delas bate com adaptadores conhecidos. Então isso também auxilia na identificação, que a gente tem valores de P indicando que de fato a ocorrência maior dessas bases nessa posição, se comparado ao resto do fragmento, ela é significativa. Então auxilia também na identificação desses eventuais contaminantes. Mas então, o que a gente tira de diagnóstico desse dataset é basicamente que a gente tem aí nas primeiras 20 posições dessa nossa amostra possivelmente um contaminante, e a gente tem mais para o final também, nas últimas bases também uma menor qualidade e eventualmente algum contaminante também. Então a princípio a gente deve remover essas primeiras bases e aplicar um filtro de qualidade mais para o final desse fragmento. A gente também tem isso aqui para o arquivo das leituras reverse.
A gente observa que na leitura reverse a gente tem uma qualidade menor ainda aqui no final, então a gente deve aplicar um filtro de qualidade aqui para reduzir o efeito dessa baixa qualidade depois nas análises que a gente for realizar. Geralmente as leituras reverse elas têm uma menor qualidade no final porque é a última coisa que é sequenciada na biblioteca, então a gente teve todo o processo de sequenciamento aqui, vai ter restos de reagente, o equipamento ele já está processando aquela amostra, e então quanto mais o equipamento roda, maior é a chance da qualidade caindo com o tempo, né? E então isso tem efeito sobretudo na fita reverse. Aqui nós temos também o mesmo problema de possível contaminante no começo e no final, né? E isso também se observa aqui no conteúdo de Camerce, né? Então a gente de fato deve aplicar esse filtro para ambas os arquivos, né? Para ambos os arquivos, e não só para o da fita forward. Então vamos agora aplicar o processo de trimming, mas antes vamos salvar esse relatório. A gente vai ali em File, Save, e agora eu vou ir aqui em QC, RAW, e salvar os arquivos. Eu posso salvar os arquivos HTML, vou salvar o arquivo das fitas reverse, e agora salvar o arquivo das fitas forward. E agora fechar aqui o programa e fazer o controle de qualidade com o Trimomatic. Então, o Trimomatic ele pode ser utilizado tanto para fazer o controle de qualidade de dados do tipo single end quanto paired end. Para single end, a gente utiliza o comando Trimomatic SE. Já para paired end, a gente utiliza o comando Trimomatic PE, que vai ser o que a gente vai utilizar nesse tutorial específico que a gente está trabalhando com dados de sequenciamento paired end. Então, o Trimomatic permite que a gente informe um ou mais trimmers, que são filtros que vão ser aplicados nesses dados que a gente está utilizando como input, e que vão permitir tanto fazer a filtragem por qualidade, quanto remover determinadas bases desses nossos fragmentos. Esses filtros, eles estão na documentação do programa. Então a gente pode, por exemplo, realizar a remoção de adaptadores de Illumina, né, que são especificados em um arquivo de configuração do programa. A gente pode aplicar uma filtragem do tipo Sliding Window, em que a gente define um tamanho de window, de janela, que é o número de bases que vão ser analisadas, e aí o filtro vai caminhar pelos nossos fragmentos até que todas as bases, a qualidade média das bases, estejam acima de um determinado threshold. Então ele vai aplicar um filtro, né, de janela, e vai caminhando até não ter mais bases para remover. A gente também tem leading, que vai cortar bases do começo das nossas sequências, ou trailing, que vai cortar bases do final das nossas sequências. A gente também pode cortar as leituras em um tamanho específico, então ele vai remover bases do final e até chegar no tamanho ideal, ou ele pode também remover bases do começo, então o número definido de bases do começo. E a gente também pode converter para codificações diferentes, então converter para FRED 30 ou converter para FRED 64. Então nesse nosso caso, nós vamos aplicar um filtro do tipo Sliding Window para remover bases com baixa qualidade do final, e também aplicar um Head Crop, que vai remover bases do começo das nossas sequências. Vou criar uma pasta para salvar os resultados desse processamento. Então vai ser Filtered. E agora vou utilizar o comando Trimomatic PE. E para isso, então, eu informo os arquivos de entrada. Então na pasta RAW
primeiro forward, depois reverse. Vou dar aqui uma quebra de linha para ficar um pouco mais fácil da gente ler o comando. E agora eu vou usar o comando "-base out", que vai apontar para a pasta filtered. E aqui eu vou colocar aquele mesmo prefixo ali do SRA, .fastq. Só que como eu estou informando "-base out", ele não vai gerar um único arquivo e salvar nesse caminho. Ao invés disso, ele vai utilizar isso como um prefixo base para gerar os arquivos de saída. Essa é uma forma que a gente tem de não precisar digitar todos os arquivos que vão ser gerados com base nas leituras pareadas. Senão, a gente teria que indicar os arquivos da fita forward, que passaram pelo filtro, os da fita reverse, que passaram pelo filtro, os da fita reverse que ficaram sem o da fita forward, porque o da fita forward foi removida durante o processo de filtragem, os da fita forward que passaram pelo processo de filtragem, mas sem a fita reverse, e assim por diante. Então, se a gente não indicasse apenas um caminho base, a gente teria que indicar uma série de arquivos de output. E isso acaba, às vezes, aumentando a chance de a gente cometer algum erro durante o comando. Então a gente pode simplesmente indicar um "-base out" e um caminho de referência, e ele vai gerar arquivos com base nesse modelo que a gente está. Agora a gente aplica os filtros. Então eu vou aplicar um filtro head crop e vou pedir para ele remover as 20 primeiras bases. Vou aplicar um filtro sliding window. E aí eu vou indicar um tamanho de janela e um critério de qualidade. Então eu quero que no mínimo tenha 20 de qualidade média. E eu vou indicar um length de 180, porque essas minhas leituras provavelmente são de 250. Então 180 me parece um tamanho razoável, de tamanho mínimo. Então aqui a gente tem as estatísticas de sobrevivência das bases. Notem que 68% sobreviveu. Então a gente tinha muita coisa que foi removida aí no meio desse processo de filtragem. Muito provavelmente por conta do filtro de tamanho mínimo. Pode ser que durante o processo aqui de filtragem do tipo sliding window ele tenha cortado muita coisa, né? E depois no filtro de tamanho isso acabou não passando pelo filtro. E aqui com o head crop também, corta 20 bases, então, mas essa porcentagem, na verdade, ela não, por si só, ela não é um problema, porque a gente ainda tem um número bastante grande aqui de leituras. Então isso aqui sendo um genoma, a gente poderia montar sem maiores problemas, né? Tendo uma cobertura de dados brutos alta, isso não vai ser um problema. Bom, então agora a gente rodou o programa e a gente tem os arquivos que foram gerados. Então a gente tem filtered -1p, -1u, -2p, -2u. Então nesse caso a gente tem aquelas leituras da fita forward que passaram pelo processo de filtragem e que foram mantidas, e cuja leitura irmã, né, também foi mantida. Então esses arquivos aqui, eles mantêm as referências para os mesmos fragmentos de DNA. Então as leituras que passaram por esse filtro também passaram por... a sua fita reversa também passou. E nesse caso aqui, das 1U e 2U, a gente tem leituras que estão unpaired. Essas aqui passaram, mas as suas fitas reverse não. E essas aqui passaram, mas as suas fitas forward não. Então a gente pode ainda aproveitar esses dados, porque a gente pode tratar elas, depois de uma análise posterior, como leituras do tipo single end. Então a gente não são dados perdidos, por assim dizer. São simplesmente dados que não estão mais com a leitura pareada. A gente pode depois, se for fazer uma montagem de um genoma, a gente pode concatenar esses dados aqui
e utilizar, né, como um input de leituras do tipo single end. Como a maior parte dos montadores permite que a gente utilize múltiplas bibliotecas, isso não é tão problemático de ser feito. Então, limpar aqui a tela. Então, a partir desses resultados gerados pelo Trimomágico, a gente pode fazer um novo relatório de qualidade, utilizando o FastQC, para verificar se essas etapas de filtragem e de trimagem que a gente realizou com o Trimomágica de fato resolveram aqueles problemas que a gente identificou a partir dos dados brutos. Para isso, vamos criar uma nova pasta, QC Filtered, e nessa pasta a gente vai salvar os relatórios gerados a partir dos dados brutos. Só que diferente da execução que a gente fez pela interface gráfica, agora eu vou mostrar como a gente pode utilizar o FastQC pela linha de comando. Então a gente tem uma série de comandos que a gente pode especificar pela interface de linha de comandos. A gente pode identificar um diretório onde a gente quer que ele salve esses resultados. Pode identificar o formato de arquivo que ele vai aceitar como para esses inputs. Então, por padrão, ele aceita o FastQ, mas também aceita arquivos BAN ou de alinhamento, ou arquivos BAN sem mapeamento, como os gerados pela plataforma IonTorrent, e arquivos SAM. A gente também pode especificar arquivos contendo eventuais contaminantes que a gente quer analisar, pode ser sequência de adaptador, pode ser sequência de primer, e a gente também pode aqui indicar vários arquivos de sequência para ele analisar. E a gente tem outras opções também, né? Se são arquivos brutos gerados pela pipeline Cassava, né, que é a pipeline padrão da Illumina. Se a gente não quer fazer, por exemplo, o processo de filtragem, né, utilizando a análise do Cassava. Se a gente quer utilizar um caminho customizado, né, para o interpretador do Java, né, para a máquina virtual do Java. Então tudo isso, quantas threads a gente vai analisar, né, então tudo isso a gente pode especificar aqui pela interface por linha de comando. E nesse nosso caso, a gente vai aplicar a análise do FastQC para todos os arquivos que estão na pasta filter. Então, a gente pode especificar eles um a um, ou simplesmente utilizar o comando QC -o QC filter, e agora colocar aqui filter *.fastq. E aí ele vai processar todos os arquivos que estão nessa pasta e gerar um relatório para cada um deles. Terminou aqui de realizar essa geração desses relatórios. Vou limpar aqui a tela. Se eu der um ls aqui na pasta QC Filter, eu vejo que ele gerou um arquivo HTML para cada relatório, também sua versão zipada. Então, utilizo o comando xdg open, e aí agora eu especifico um desses arquivos. Vou pegar aqui o arquivo da fita forward que passou pelo processo que ambas passaram e visualizar aqui o resultado na distribuição de qualidade. Então eu vejo que aqui no começo, né, as bases que tinham menor qualidade já não estão mais aqui, e aqui no final também a gente não tem mais, né, tanto bases com menor qualidade. E indo aqui nas bases
o conteúdo por base, a gente vê que aquela discrepância já não está tanto. Aqui no final a gente ainda tem, né, uma certa ocorrência de bases com distribuição mais anômala, né, ainda pode ter uma eventual contaminação aqui no final, mas a gente resolveu aquele problema aqui do começo. A gente poderia aplicar um outro filtro aqui no final para resolver esse problema. E agora a gente pode também visualizar se para o arquivo da fita reverse resolver aquele outro problema de qualidade. Então, que temos a distribuição de qualidade, vemos que de fato resolveu. A gente ainda tem um decaimento, mas a gente não tem tanta uma distribuição tão variável aqui no final e tão próxima aqui do threshold de qualidade. Então a gente ainda tem bases aqui que estão com uma maior ocorrência de qualidades acima do threshold. Então evidentemente a gente teve que reduzir o número de leituras, mas a gente com isso a gente ganha depois no processo de análise dos dados, porque aumenta a confiabilidade. Então reduz o efeito que essas bases de baixa qualidade podem ter eventualmente na montagem do genoma, numa identificação de variantes. E é por isso que é importante sempre controlar essa questão de cobertura que vai ser gerada durante o sequenciamento. Sempre garantir que a gente tenha um número alto de leituras sendo geradas para que depois a gente possa aplicar o filtro e ainda manter uma boa cobertura mesmo depois de aplicar o filtro. Então é importante ter um cuidado aí com o throughput, saber que quando tu vai calcular ali o número de bases que tu quer sequenciar, o volume de dados que tu quer, tu tem que considerar que tu não vai utilizar todos esses dados. Muitas vezes tu vai ter que reduzir o teu dataset para garantir uma qualidade na tua análise. Mas é assim então que a gente realiza o processo de controle de qualidade utilizando a ferramenta FastQC e utilizando a Trimomatica. Espero que tenham gostado aí do tutorial e comentem no vídeo, compartilhem. E se tiverem demandas por análises específicas, a gente vai sempre tentar atender.